Olá pessoal do Cálculo 1, vamos agora resolver o exercício 33 da seção 2.3, que tem esses três itens aí. O item A, que é estimar o valor do limite da função x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1, quando x tende a zero, traçando o gráfico da função f de x igual a x sobre raiz de 1 mais 3x menos 1, ou seja, o gráfico dessa função aqui, traçando ele no computador, porque a gente não tem condições ainda de fazer o gráfico manual, mas a gente vai ter assim que aprender algumas ferramentas de derivada. Isso é para estimar o valor aqui usando o gráfico, no item A. No item B, para fazer essa estimativa usando uma tabela de valores. E no item C, a gente vai usar as propriedades de limite e calcular o valor exato do limite. Então vamos lá para o item A. Bom, esse é o gráfico da função x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1. Então a gente quer estimar o limite dessa função quando x tende a zero. Então a gente quer saber aqui qual é o valor aproximado, olhando apenas no gráfico, do limite da função x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1, esse limite aqui quando x tende a zero. Então, nas proximidades de zero, aqui a gente vê que a função é contínua, então aqui é mais ou menos esse valor aqui. Pelo gráfico, a gente observa aqui que aqui tem 5 quadradinhos, então aqui é 0,2, aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Então, está entre 0,6 e 0,8, um pouquinho abaixo de 0,7. Então, a gente pode estimar aqui, que está aqui 0, por exemplo, 67, por exemplo. Eu chutaria aqui 0,67. Agora vamos para uma tabelinha. Então, aqui tem a função, x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1. Eu estou aqui com uma tabelinha, ainda não preenchida, nas proximidades de zero. Bom, observe aqui no gráfico que o gráfico ele está definido a partir de um certo valor. Esse valor é quando a função 1 mais 3x é maior que zero, porque o maior ou igual a zero, porque a raiz quadrada só faz sentido para 1 mais 3x maior ou igual a zero. Então, 1 mais 3x é maior ou igual a zero. Eu posso passar o 1 para o outro lado, então fica 3x maior ou igual a menos 1. E isso me dá que o x é maior ou igual do que menos 1 terço. Então, para todo x maior ou igual que menos 1 terço, a função está bem definida. Então, por exemplo, aqui na tabela, estou pegando aqui aqui no lado negativo, menos 0,2. Então, aqui está o menos 1. Eu estou aqui com menos 0,2. Depois o menos 0,01, aproximando mais ainda pela esquerda. E depois o menos 0,001. E pela direita, começando aqui com o 0,2, que mais ou menos está o 1, 0,2. Depois vai aproximando de zero aqui pela direita, 0,01. Depois 0,001. Esses 6 números aqui, dá para a gente fazer uma estimativa do limite da função f de x quando x tende a zero. Então vamos lá para a calculadora, jogar esses valores nessa função aqui e ver qual é o resultado que dá. Então a função f de x, que f de x é igual a x dividido por raiz de 3 mais x menos 1. Então, vamos jogar esses valores aqui na função, aqui na calculadora. Então, aqui, primeiro aqui 0,2, então vamos lá no 0,2 dividido por, vamos abrir um parênteses, raiz de 3 vezes 0,2. Então, primeiro vamos fazer aqui
1 mais 3 vezes 0,2. Então, vamos fazer primeiro aqui 1 mais 3 vezes 0,2. E eu quero pegar isso aqui, extrair a raiz disso. Vamos ver se dá certo aqui. Está certo então? Não. Aqui ele está pegando apenas raiz de 0,2. Então, não está certo. Vamos começar de novo aqui. Então, em cima aqui é 0,2 dividido por, vamos abrir o parênteses. Abrir o parênteses aqui. 1 mais 3 vezes 0,2. Então, aqui vamos colocar mais um parênteses, né? Aqui, 1 mais 3 vezes 0,2. Agora vamos fechar esse parênteses e calcular a raiz desse valor. Bom, agora está certo, né? 0,2 dividido por raiz de 1 mais 3 vezes 0,2. Agora vamos subtrair menos 1 aqui no denominador. Menos 1. Vamos fechar o último parênteses aqui do denominador e dar o igual. Então, o resultado aqui ficou 0,7549. Vamos pegar só 4 casos, né? Então, aqui, 0,7549. Bom, agora vamos aproximar mais ainda do zero, né? Pela direita, que é o 0,01. Então, vamos apagar aqui. Então, 0,01 aqui em cima, 0,01 dividido por, vamos abrir o parênteses, abrir mais um parênteses, né? Porque o primeiro parênteses é que esse traço aqui, né? O segundo parênteses é dessa raiz. Então, fica 1 mais 3 vezes o x, né? Que é 0,01. Fecha o parênteses da raiz, menos 1. Agora fecha o outro parênteses da parte de baixo. E agora iguala. Dá 0,333. Deu muito diferente, né, da nossa estimativa aí do gráfico. Deve estar errado. Vamos fazer de novo aqui. 0,01 em cima. 0,01 em cima. Dividido por, vamos abrir o parênteses, abrir mais um parênteses, 1 mais 3 vezes 0,01, vamos fechar o parênteses da raiz, menos 1, agora vamos fechar o parênteses de baixo, e dá o igual. Deu 0,33. Vamos colocar aqui, mas eu acho que continua dando errado, né? Estranho aqui porque a conta está certa, né? 0,01 dividido por 1 mais 3,00. Vamos fazer essa conta aqui, ó, embaixo, para ver se depois a gente pega o resultado e pega 0,01 e divide pelo de baixo. Então fica 1 mais 3 vezes 0,01 igual, vamos extrair a raiz disso, né? Extrair menos 1, então menos 1, igual 0,0148. Bom, essa é a parte de baixo aqui, né? Agora vamos pegar e dividir pelo de cima, depois inverter, né? Ou melhor, vamos já inverter isso. Vamos colocar aqui elevado a menos 1. Vamos colocar aqui elevado a menos 1. Menos 1. Igual. Bom, agora, então eu
joguei isso para baixo, né? Agora eu vou multiplicar por 0,01. 0,01. Isso aqui é igual 0,6716. Esse está um resultado mais coerente, não sei por que não estava dando certo da outra, mas eu acredito nesse valor aqui, que é mais coerente com o que a gente estava fazendo. 0,6716. Vamos fazer de novo aqui na calculadora, para ver se a gente consegue fazer direto na calculadora aqui esse resultado. Então, o primeiro x aqui é 0,01, 0,01, dividido por, agora vamos abrir um parênteses. Então, quando eu abro um parênteses aqui, eu estou pegando toda essa expressão aqui, né? Eu preciso abrir um parênteses aqui para colocar 1 mais 3 vezes 0,1, 0,01. Então, mais um parênteses aqui. 1 mais 3 vezes 0,01. Aí eu vou fechar o parênteses e calcular a raiz. Calcular a raiz. E tirar 1 agora na parte de baixo. Menos 1. Fecha aqui. E dá o igual. Agora sim, não sei porque estava dando errado o outro, né? 0,6716. Agora vamos para o próximo aí, do último à direita aí. Então, o número x é 0,001. Então, 0,001 dividido por, abre o parênteses, abre mais um parênteses para a raiz, 1 mais 3 vezes 0,001. Fecha o parênteses da raiz, menos 1. Fecha o parênteses da parte de baixo. E dá o igual. De novo, né? Deu 0,33. Tem alguma coisa errada de novo aqui. Eu sei que está errado porque eu estou me baseando pelo gráfico, né? Então, vamos de novo aqui, tem alguma coisa errada. 0,001. Difícil saber o que está errado aqui, porque é difícil programar a conta aqui na calculadora, né? Que a calculadora ela faz o processo inverso. No primeiro você coloca o valor, depois você extrai a raiz. O primeiro você coloca o valor, depois você extrai a multiplicação, você vai extrair a multiplicação. Então, estou apanhando um pouco aqui dessa calculadora aqui. Então, estou colocando aqui 0,001 em cima, dividido por, agora abro o parênteses que corresponde à primeira barra, né? Depois abro o parênteses que corresponde à raiz. 1 mais 3 vezes, agora o número 0,001, fecha aqui, tem esse valor aí, extrai a raiz, então aqui está, né, raiz de 1 mais 3 vezes 0,01, que é esse resultado aqui, menos o 1. Agora, a gente fecha o parênteses de baixo. Agora, está aqui 0,1. Aqui não dá para saber mais que ele subtraiu aqui, né, alguns valores. Mas vamos dar o igual aqui para ver se corresponde, tá certo, né? Ele só escondeu aí o 0,01, 0,0 alguma coisa, né? Então, 0,6671. Aqui embaixo, né? 0,6671. Agora vamos para a aproximação pelo lado esquerdo, menos 0,02. Então, aqui, vamos apagar aqui, né? Então, em cima é
0,2 negativo, né? Menos 0,2, então 0,2, aqui vamos trocar o sinal, menos, dividido por, vamos abrir o parênteses, agora vamos abrir outro parênteses, 1 mais 3, não é 6, 3, é mais, né? Aqui eu coloquei vezes, então vou fazer de novo, tem um vezes aqui, não é mais, não é vezes, é mais, né? Então 0,2, número negativo, dividido por, abre o parênteses, agora abre o parênteses agora da raiz de 1, mais, com esse menos aqui vai ficar menos, né? Então vou colocar já direto, menos 0,2. Fecha o parênteses aqui da raiz. Agora aplica a raiz, né? Menos 1. Fecha o parênteses de baixo. E dá o igual para efetuar o quociente. Então, 0,54, 41. Então, aqui pela esquerda, tem 0,54, 41. Agora vamos para o número mais próximo ainda, né? Menos 0,01. Então, vamos apagar aqui. 0,01, pega o número negativo disso, dividido por, abre o parênteses do traço da divisão, abre o parênteses da raiz, 1, agora 1 mais 3x, né? O x aqui é negativo, então vou colocar menos 3 vezes 0,01. Fecha o parênteses da raiz, extrai a raiz, menos 1, fecha o parênteses de baixo, dá o igual. 0,6616. Então, 0,6616. Agora vamos fazer aqui com uma aproximação melhor aqui para menos 0,001. Vamos apagar aqui. Então, 0,001, troca o sinal, dividido por, abre o parênteses da barra, abre o parênteses da raiz, 1, menos, né, porque o número é negativo, menos 3 vezes 0,001, fecha o parênteses, extrai a raiz desse parênteses, tira menos 1, fecha o parênteses de baixo, dá o igual 0,6661. Então, 0,6661. Bom, então a gente completou a tabelinha. Agora vamos fazer a estimativa do limite quando x tende a zero, baseado nessa tabela. Então, com essa tabela aqui, a gente observa que tanto pela direita, aqui na aproximação pela direita, quanto pela esquerda, a função vai para 0,66. Usando apenas duas casas aqui, então o limite da função x dividido por raiz de 1 mais 3x, aqui menos 1, quando o x tende a zero, é aproximadamente, usando a tabela, ou estimado como sendo 0,66. Lembrando que quando a gente usa a tabela, a gente tem uma estimativa, né, que seria aí uma conjectura, mas não necessariamente que a gente sabe se esse limite existe. A gente viu aí nos exemplos, né, da teoria da 2.2 que mesmo usando uma tabela grande de números aqui, você tendo um valor estimado, às vezes a estimativa de uma tabela ela pode te enganar, né? Por isso que a gente tem que resolver algebricamente.
Então, vamos lá para o exercício, para o item C. O item C aqui pede para usar as propriedades agora do limite, né, para a gente fazer aí, para ver se essa estimativa está correta. Né? Então, usar as propriedades do limite, nesse limite aqui, é resolver realmente o valor exato do limite. Então, pelo item A aqui, né, usando o gráfico, a gente chegou que fez uma estimativa, né, 0,67. Usando a tabela, a gente chegou na estimativa 0,66. Agora vamos calcular direto o limite. Né? Então, limite da função x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1, quando x tende a zero. Observe que quando x tende a zero, esse de baixo fica raiz de 1 menos 1, que dá zero, né? E o de cima dá zero, então isso aqui dá uma indeterminação, 0 sobre 0. O que a gente tem que fazer é tirar a indeterminação. Como tem raiz menos alguma coisa aqui, ó, no mesmo denominador, né? Então não está em denominadores diferentes. Então, se eu tivesse no numerador ou no denominador, no mesmo denominador ou no mesmo numerador, eu posso multiplicar e dividir pelo conjugado aí onde tem raiz. Então, é o que a gente vai fazer. Então, x dividido por raiz de 1 mais 3x menos 1 vezes, isso aqui é igual, né, ao esse valor aqui multiplicado pelo conjugado de baixo. Né? 1 mais 3x, então, se aqui está menos, né, eu vou colocar mais 1, e aqui raiz de 1 mais 3x mais 1. Bom, aqui em cima vai ficar esse número vezes esse. Multiplicando aqui, né, fica x vezes raiz de 1 mais 3x mais 1. E esse aqui, vou usar, né, o fato que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Onde o a aqui é raiz de 1 mais 3x, então esse vezes esse vai ficar esse ao quadrado, que é 1 mais 3x, né? Raiz de 1 mais 3x ao quadrado, que dá 1 mais 3x, menos 1 ao quadrado. Bom, agora dá para a gente simplificar aí. Então, isso aqui vai ser x, que multiplica, tem que colocar um parênteses aqui, né? Porque o x está multiplicando toda a expressão. Raiz de 1 mais 3x mais 1. E se não colocar o parênteses, o x fica apenas multiplicando a raiz de 1 mais 3x, que está errado, né? Tem que ser x vezes raiz de 1 mais 3x mais 1. Dividido por, aqui, esse 1 cancela com esse menos 1, 3 vezes x. Agora tem um x multiplicando, tem um x dividindo. Estou fazendo o limite aqui com x tendendo a zero, então estou trabalhando com valores diferentes de zero. Cancela esse aqui com esse aqui. Esse aqui com esse aqui. Então, o resultado aqui vai ficar em cima, né? Raiz de 1 mais 3x mais 1. E embaixo fica 3. Então, essa expressão aqui, né, é igual a essa para todo x diferente de zero. Então, a gente usa aquele teorema aqui, que se duas funções são iguais a menos de um ponto onde a gente está fazendo o limite, então o limite para esse ponto são iguais, os limites para esse ponto são iguais. Então, isso aqui é igual a limite, quando x tende a zero, dessa função aqui. Raiz de 1 mais 3x mais 1 dividido por 3. Bom, isso aqui não tem determinação, né? Então, a função de cima ela tem limite. A de baixo também tem, que é uma constante. Então, eu posso aplicar aqui o zero direto na função. Fica raiz de 1 mais 3 vezes 0, que é raiz de 1, que é 1, mais 1, que dá 2, dividido por 3. Então, 2 dividido por 3. Bom, a gente estimou no item A como sendo 0,7, no item B como sendo 0,6, e aqui a gente tem um valor exato, né? 2 dividido por 3.
Então, vamos usar a calculadora ou fazer na mão aqui, né? 2 dividido por 3, 2 dividido por 3 e ver o que dá como resultado. Bom, como 2 aqui é menor que 3, que dá 0, alguma coisa, que dá 20, né? Então, 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 de novo. Então, eu coloco 0 de novo aqui, porque já tenho colocado a vírgula. 6. E aqui dá 18 de novo. Sobra 2, assim por diante, né? Então, esse resultado aqui dá 0,6666, né? Ou uma dízima periódica aqui. Ok? Então, olha aqui, ó. Essa estimativa aqui está muito boa, né? 0,66. E essa aqui também está muito boa, né? 0,67. Ok? Então, as estimativas aí foram bem feitas. Ok? O número 34 é da mesma forma, né? Você pega essa função, no item A, pede para você jogar essa função aqui no gráfico computacional, né? E observar esse gráfico para fazer uma estimativa do limite. No item B, você faz uma tabelinha, né? Joga essa tabelinha aí com valores próximos de zero. Pode ser aquela que eu usei. Se 3 mais x é bem definido, né? E no item C, faça como eu fiz, eu uso as propriedades aqui, que tem raiz, né? Você vai multiplicar e dividir pelo conjugado, tirar a indeterminação e fazer a conta, ok? Então vai ficar esse aqui por conta de vocês. Então, a gente continua os exercícios na próxima aula aí, vamos fazer mais uns 2 ou 3 exercícios aí, com relação ao teorema do confronto, para encerrar essa parte aí da seção 2.3.